Bom dia, bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de 1 Reis. Vamos lá, vamos começar? Bom dia, meu povo, a paz. Glória a Deus. Vamos lá? 1 Reis 12. Primeiro Reis 12, a revolta das 10 tribos de Israel. Roboão foi a Siquém, porque todo Israel se havia reunido ali para o fazer rei Jeroboão, filho de Nebate, ainda que estava no Egito, para onde havia fugido, na presença do rei Salomão. Ouviu isso e voltou para o Egito. Mandaram chamá-lo e ele veio com toda a congregação de Israel a Roboão para lhe dizer: seu pai nos impôs um pesado jugo. Alivie dura servidão de seu pai, esse pesado jugo que ele nos impôs, e nós o serviremos. Roboão respondeu: vão embora e voltem daqui 3 dias. E o povo se foi. O rei Roboão foi pedir conselho aos anciãos que havia estado na presença de Salomão, seu pai, quando ele ainda era vivo, dizendo: como vocês aconselhariam responder este povo? Eles disseram: se hoje o Senhor se tornar servo deste povo e o servir e em resposta falar boas palavras, eles se farão seus servos para sempre. Mas Roboão desprezou o conselho dos anciãos que os anciãos tinham dado, e foi pedir o conselho aos jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Ele perguntou: o que vocês me aconselham? O que devo responder a este povo que me pediu para aliviar o jugo que meu pai lhe impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe responderam: diga o seguinte a este povo que se queixa do pesado jugo que o seu pai lhe impôs e que pede para que seja aliviado. Diga-lhe o seguinte: o meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Assim que se o meu pai impôs um jugo pesado, eu tornarei ainda mais pesado. O meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões. No terceiro dia, Jeroboão e todo o povo foram falar com Roboão, como o rei lhe havia ordenado, dizendo que voltassem dali 3 dias. O rei deu uma resposta dura ao povo, porque havia desprezado o conselho dos anciãos. Preferiu seguir o conselho dos jovens, dizendo: meu pai lhe impôs um pesado jugo, mas eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, e eu vou castigá-los com escorpiões. Assim o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta reviravolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito a Jeroboão, filho de Nebate, por meio de Aias, Silonita. 10 tribos seguem Jeroboão. Quando todo Israel viu que o rei lhe dava ouvidos, reagiu dizendo: que parte temos nós em Davi? Não temos herança no filho de Jessé. As suas tendas de Israel cuidaram agora a casa de Davi. Então Israel se foi com suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém, que moravam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou Adonirão, superintendente dos que realizavam trabalhos forçados. Porém todo Israel apedrejou e ele morreu. Mas o rei Roboão conseguiu subir no seu carro, fugiu para Jerusalém.
Assim Israel manteve rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. Quando todo Israel soube que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi, a não ser a tribo de Judá. Deus proíbe de fazer guerra contra as 10 tribos. Quando Roboão chegou a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 homens escolhidos, treinados para a guerra, para lutar contra a casa de Israel, a fim de restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém, a palavra de Deus veio a Semaías, homem de Deus, dizendo: diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim e ao resto do povo: assim diz o Senhor, não subam nem lutem contra os seus irmãos, os filhos de Israel, que cada um volte para sua casa, porque foi eu que fiz isso. E eles obedeceram a palavra do Senhor e voltaram como o Senhor lhe havia ordenado. A idolatria de Jeroboão. Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Então ele pensou: agora o reino voltará para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deles se voltará para o Senhor deles, para Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e voltarão para eles o rei de Judá. Por isso, depois de aconselhar, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subir a Jerusalém. Eis aqui os seus deuses, ó Israel, tiraram de vocês da terra do Egito, pôs um em Betel e o outro em Dan. E isso se tornou um pecado, pois o povo ia até Dan, cada um para adorar um bezerro. Jeroboão fez também santuários nos lugares altos. Entre o povo contribuiu os sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Instituiu uma festa no 8º mês do 15º Instituiu uma festa no 8º mês do dia 10º do 5º mês, o qual a festa se realizaria em Judá. Ofereceu sacrifícios no altar. Fez o mesmo em Betel e ofereceu sacrifícios aos bezerros que havia feito. Também em Betel estabeleceu o sacerdote que havia nos lugares altos, que havia construído. No 15º dia do 8º mês, escolhido ao seu bel prazer, ele subiu ao altar que havia construído em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel e subiu para queimar incensos. E assim começa a maior bagunça da história. Quer dizer, gente, eu já li tanta bagunça, né, que a gente não sabe qual é a pior. Salomão morre. Roboão começa a reinar. Depois que tudo isso acontece, Roboão era o filho de Salomão. Ele começa a reinar. E ali as pessoas vão pedindo um jugo mais suave. Os anciãos que estavam com Roboão, o que eles aconselham? Entrega um jugo mais suave. Roboão vai conversar com os companheiros dele, que cresceram com ele, os jovens. O que eles aconselham? Não, seja pior. As tribos se revoltam, segue Jeroboão. Parecia que Jeroboão era assim maravilhoso, né? Ele era um idólatra. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Todas as vezes em que alguém começa um pecado, todas as vezes em que a idolatria ela é estabelecida dentro de um lugar, só existe uma possibilidade: arrancar toda a idolatria daquele lugar. Eles fizeram isso? Não. Até agora eu não li. Destruíram o templo da deusa tal, destruíram o templo do deus tal. Vocês leram isso? Porque não existiu. A idolatria ela já estava estabelecida em Israel. Será que a idolatria já está estabelecida na tua casa?
Será que a idolatria já está estabelecida na tua vida? Jeroboão, ele fica com 10 tribos. Roboão com 2, né? Deixa eu contar uma coisa para vocês, muito séria. Só tem como seguir ao Senhor, ouvir ao Senhor, ver ao Senhor, viver o Senhor, se arrancarmos toda idolatria do arraial. Quando as pessoas estavam na travessia do Mar Vermelho até a Terra Prometida, quando havia idolatria no arraial, o que Deus falava? Mata. Pega o idólatra e mata. Pega o idólatra e tira do arraial. Pega o idólatra e arranca ele daí. Sabe por que Deus fala isso? Sabe por que Deus faz isso? Sabe por que Deus orienta isso? É porque a idolatria precisa ser arrancada na raiz. Às vezes você até quer servir o Senhor de todo o seu coração. Às vezes você quer servir o Senhor com tudo que você tem, com tudo que você pode, com tudo que você é. Mas a idolatria, ela já está estabelecida na sua casa. Dedique-se os próximos dias para arrancar toda a idolatria do arraial. Faça um voto com Deus, jejue, ore, se consagre, pergunte ao Senhor onde está a idolatria no arraial. Entregue teus dízimos, entregue tuas ofertas no altar. Questione a Deus. E você entendeu tudo, hein? Você entendeu tudo, hein? Tem uma seguidora que escreveu aqui no chat. É forte. Às vezes você quer a restauração da tua casa. O problema não é a restauração, é a idolatria. Às vezes você quer um futuro diferente. Não é um futuro diferente, é idolatria. Às vezes todo mundo na tua casa morre de determinada doença. Idolatria. Vai lá. Às vezes a gente está tratando a causa, a consequência, né? Tem que ir na raiz, tem que ir na causa. Às vezes as pessoas na sua casa têm muito problema de emoções, emocional, depressão. Ai, deixa eu tomar um remédio para depressão. Toma. Vai para academia, treina, tenta dormir bem, se expõe ao belo. Mas onde começou a idolatria? Tantas coisas que eu poderia falar aqui, mas se eu falasse, iam derrubar essa live. Eu tô dando alguns exemplos bem leves. Às vezes, eu atendo muita gente assim, a mamãe praticou. Vocês entenderam, né? Conseguiram ler meus lábios, né? Vocês conseguiram entender, né? A titia praticou, a prima também, a avó, não é? Existem mulheres que elas não praticam, mas elas sofrem. Vocês leram, né, gente? Tá bom. Obrigada. Às vezes a família ali, ó, também não consegue gerar. Vários filhos se perdem no meio do caminho, né? Ali. Às vezes até sofrem. É comum naquela família não conseguir gerar no primeiro filho. E a gente não entende como isso acontece. É uma genética, não é? Tria no arraial. Hoje eu acordei concentrada, hein? Acordei concentrada, na verdade. Ai, eu tô tão cansada. O diabo quer te cansar, para te confundir. A vida do crente não é morango, não. Não é uma torta de limão. Para de se distrair. Às vezes você pensa que o teu problema é financeiro, mas é de idolatria no arraial. Eu tô mesmo. Volta lá na idolatria. Poliana, minha família toda é idólatra. É idólatra. Talvez até você seja sem saber.
Talvez você colhe essas consequências porque você não foi lá e não arrancou toda a idolatria. Como hoje eu arranco toda a idolatria? Através de um comportamento diferente, através de um ato diferente, através de tirar. Ninguém tem que morrer não, gente, pelo amor de Deus. Tem o sangue de Jesus que já derramou todinho na cruz por você. Um seguidor escreveu assim, muito interessante o que ela escreveu. Você tem que pensar nisso mesmo. Eu preciso descobrir aonde está a minha idolatria. Parabéns. Pouquíssimas pessoas pensam assim. Quando eu tinha 22 anos, eu comecei a pensar... uns 20 anos, eu comecei a pensar nisso. Alguns anos depois, me foi concedidas as respostas. Tu acredita? Até que eu cheguei até aqui. Mulher, não tem uma pregadora desse jeito na minha família. Deus me chamou para uma grande obra. E essa obra hoje só está no início. E isso só está sendo exercido porque eu fui arrancando idolatrias. Arrancando idolatrias. Arrancando. E continuo. E continuo. Jejue. Entra lá nos destaques. Jejum. Jejum. Jejum contra demônio, que é idolatria. A gente tira refeição. Então você tira uma refeição. Até quando? Até que? O problema é que vocês querem jejuar por 15 dias. Esses dias me perguntaram, foi ontem ou foi anteontem? Você jejua toda semana? Eu falei, eu jejuo todo dia. Hoje eu tô fazendo acho que 10 tipos de jejum diferentes. Todos os dias. Tiro refeição, tiro algumas partes da refeição, tiro algumas iguarias. E vamos nos preparar, eu e minhas discípulas, para entrar no mês que vem. Vocês estão aí, gente? Eu vi umas entrando, hein? Em um jejum bem pesado. Então vai ser 11. E é assim. E o Senhor vai revelando, o Senhor vai trazendo respostas, o Senhor vai entregando discernimentos, oferta no altar, dízimo entregue. Aqui não se negocia princípio. Brechas fechadas. Aí Delice tá, né, Delice? Brechas fechadas. Aqui não se negocia princípios. Ontem uma pessoa me perguntou, você não se masturba não, Poliana? Eu falei, não. Como você consegue? Eu falei, eu preparei a minha mente para isso. Porque tá aqui, ó. Veio aqui, ó. Vocês estão entendendo? Tudo começa aqui, na mente. Prepara a sua mente. Não, Poliana, não é possível. Eu falei, eu não vou praticar idolatria. Não vou, eu me recuso. O Senhor já me tirou de um lugar. O Senhor já me tirou de um lugar e já me colocou em outro lugar. Por que eu vou retroceder? Princípio. Eu dei uma mordida na minha língua. É porque às vezes, gente, tá bem quente aqui em Brasília e seco, sabe? E eu tô acordando com a boca um pouco ressecada. E eu acho que o aparelho, que eu durmo de aparelho, ele deu uma rasgada assim de lado. Então, tá difícil a minha dicção. Vocês me desculpam hoje, tá? Brasília tá dando 40 graus. Sem umidade nenhuma. A gente tá planejando uma chuva aí, hein? Tem que chover. Pelo menos para trazer umidade para cá. E aí eu acho que o aparelho hoje cortou a minha língua de lado aqui, ó. Enfim, vou sobreviver, vai dar tudo certo. Então, se eu engasgar algumas palavras, me desculpem, tá? Mas voltando ao nosso assunto, obrigada, meu amor. Ela é uma bênção mesmo, a Bianca. E para a gente descobrir coisas espirituais, a gente precisa de atos espirituais. Não é uma vara de simsalabim-bim-bim.
Ai, eu preciso saber. 1, 2, 3, tô sabendo. Não é assim. Existe um Deus que está perto e existe um Deus que responde. O teu Deus está perto e o teu Deus responde. Cada nível familiar, cada grupo familiar tem idolatrias que vão passando de gerações e gerações. Exatamente, Vânia, uma busca contínua. Existe a tua própria idolatria. Primeiro ponto, arranca a tua idolatria de você. Tira a tua idolatria de você. Como eu vou descobrir onde eu estou sendo idólatra? O Senhor vai te responder se você perguntar. Talvez você vai precisar de perguntar bastante tempo. Permaneça, seja fiel. O Senhor vai te revelar. E ali você vai ter a grata oportunidade de arrancar toda idolatria do arraial e ter um futuro diferente. Construir uma nova história para você e para os seus. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos leve à sala do trono, onde possamos nos encontrar contigo, Senhor. Aproveitar da tua presença e regozijarmos do banquete que o Senhor tem preparado para nós. Jesus, Filho de Davi, tem compaixão da nossa miséria. Nos revela onde está a nossa idolatria. Nos ensina, Senhor. Nos ensina de Ti mesmo. Nos revela para que a gente possa ser curado, para que a gente arranque do altar, para que a gente tire da nossa vida e assim possamos Te entregar uma adoração única, exclusiva e verdadeira. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Idolatria não se cultiva, idolatria se arranca. Idolatria não se cultiva. Idolatria se expulsa, tira fora, muda a rota. Toma cuidado. Seja cheio do Espírito Santo e não aceite caminhos idólatras para você. Você vai ver o quanto a sua vida vai ser diferente. Você vai construir um novo caminho para você e para os que virem depois de você. Em nome de Jesus. Que o seu dia seja um dia cheio do Espírito Santo. Que Deus te dê respostas e me dê respostas. Que nós possamos viver e experimentar a glória de Deus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu estou aqui para a gente continuar esse devocional. Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã.